Olá, olá, olá. No dia 5 de abril, estava vendo aqui, né? Hoje é dia 15, 10 dias atrás, eu coloquei umas perguntas nos stories, né? Perguntando assim, você tá bugado? Né? Qual que é o nível de bugação, buguício, sei lá, como é que chama isso, né? Porque isso é uma palavra emprestada da informática, né? Da TI. E, na verdade, 70% das pessoas responderam que estão bugadas. E aí eu fiz umas outras perguntas e tudo mais, as pessoas responderam, só que eu comi bola, não consegui republicar as respostas e tentei acessar agora pelo Instagram e não consegui. Mas algo que me chamou muita atenção foi um texto que minha amiga Regiane Sidlauskas colocou num grupo hoje. O nome, né, o título do texto é Teletrabalho, Zoom e Depressão. O filósofo, vou falar do jeito que eu imagino que seja, Byung-Chul Han, diz que exploramos a nós mesmos mais do que nunca. Esse texto foi publicado no El País no dia 23 de março de 2021. E é um texto um pouco longo e eu queria destacar uns pedaços do que está se falando aqui nesse texto, né? Ele cita num determinado momento esse filósofo pensador sul-coreano, ele cita um autor que ele chama de Zizek. Eu vou colocar a citação desse texto todinho depois, porque vale muito a pena ler, né? Mas, então ele está dizendo que esse Zizek está fazendo uma análise e falando sobre essa questão, né, dos tempos de home office junto com pandemia, onde o trabalho se mistura com lazer, com as atividades domésticas e tudo mais, e fica tudo junto e misturado e embolado, e a sensação que eu tenho, pelo menos, não é que eu tenho mais tempo, é que eu tenho cada vez menos tempo, que eu tenho 1 milhão de tarefas para fazer, 1 milhão de coisas, e eu não consigo dar conta das coisas que eu quero fazer. E não se trata nem muito de produzir e tudo mais, sabe? Se trata às vezes de resolver questões pequenas do dia a dia e que se tornam grandes, porque você tem, numa brecha de tempo, de espaço do seu trabalho, você tem que cuidar de 1000 outras coisas, né? Enfim, aqui ele está dizendo assim, num trechinho desse texto que eu estou falando. O nome do texto, novamente, é Teletrabalho, Zoom e Depressão. Esse filósofo diz que exploramos a nós mesmos mais do que nunca. Então, ele está dizendo assim, citando um outro pensador, ele diz assim, Zizek não analisa esse cansaço fundamental que não afeta mais apenas a sociedade ocidental, como também parece representar um fenômeno global. Claro, a fadiga não vem só da pressão interna, mas também da pressão externa. Não só a autoexploração esgota, também a exploração por outros, né? A gente percebe isso de muitas formas. As condições mundiais de produção, a própria pressão para crescer e produzir extenua a todos nós. Parece que a gente vive nessa sociedade que solicita que a gente entregue e produza o tempo todo. A gente é avaliado pelo tanto que a gente é capaz de entregar e produzir. Mas ele fala outras coisas que são muito mais interessantes do que isso. Ele diz assim, então as condições mundiais de produção, a própria pressão para crescer e produzir extenua a todos nós. Há, no entanto, uma passagem em que Zizek parece se entusiasmar com a minha tese de autoexploração, que é o que ele está falando antes, quando escreve: pessoas que trabalham à distância parecem arranjar mais tempo para explorar a si mesmas. Assim, em tempos de pandemia, o campo neoliberal de trabalhos forçados é chamado de teletrabalho. Olha que interessante. O home office também cansa, ainda mais do que trabalhar no escritório. E eu confio, eu acredito firmemente nisso, eu sinto isso no meu dia a dia. Causa tanto cansaço, principalmente porque carece de rituais e estruturas temporárias fixas. Porque assim, antes a gente levantava de manhã, tomava café
e num determinado horário a gente precisava sair de casa para se deslocar para o trabalho. Ia ficar no trabalho de tal hora a tal hora, ia almoçar, ia tomar um café, não sei o que, alguma coisa assim. Mas a gente tinha os espaços delimitados e determinados. Mesmo que você viesse almoçar em casa, ia ter um momento que você ia voltar para o trabalho, ou então você ia ter outras atividades. E na hora que você terminava o seu trabalho, né, você fechava suas coisas lá, pegava, né, a sua bolsa, sua chave, não sei o que, e voltava para casa. Aonde em casa você iria descansar, você ia organizar o seu espaço, você ia conviver com as pessoas que você convive, você ia fazer coisas que você faz em casa, né? E agora tudo tá junto. Quer dizer, a gente não precisa mais acordar mais cedo para considerar o deslocamento até o trabalho. Por outro lado, a gente está em casa e no trabalho o tempo todo, né? É uma sensação estranha essa, né? Que parece que, ai, facilitou a minha vida, eu não preciso mais sair de casa. Eu não preciso mais me produzir, me trocar, eu não preciso mais gastar esse tempo no deslocamento, então tudo está mais fácil. Sim e não, mais fácil e mais difícil, né? Mas continuando o que ele está falando aqui. Então, eu vou ler de novo esse trechinho. O home office também cansa, ainda mais do que trabalhar no escritório. Causa tanto cansaço, principalmente porque carece de rituais e estruturas temporárias fixas. É esgotante trabalhar sozinho, passar o dia todo sentado de pijama na frente da tela do computador. Isso eu já tento fazer há muito tempo. Eu não uso pijama. Eu posso não colocar a roupa que eu colocaria para sair para trabalhar, mas eu procuro me arrumar, me ajeitar. Tem dias que eu passo maquiagem, como hoje, né? Não é todo dia. Mas, assim, eu procuro me organizar para estar ali, para estar participando, tá, assim, com a vibe do trabalho, sabe? Enfim, é esgotante trabalhar sozinho, passar o dia todo sentado de pijama na frente da tela do computador. Também ficamos exaustos com a falta de contatos sociais, exatamente, a falta de abraços e de contato corporal com os outros. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu sou do abraço, né? Então, dos motivos que eu me limitei bastante para ir para o consultório no começo foi por isso. Eu falei, eu já tenho o ímpeto de abraçar as pessoas, né? Então, não ia vir com essa de braço, eu já iria para o abraço, entendeu? Seria difícil para mim acostumar com isso, né? E daí eu me colocaria em mais risco e colocaria as pessoas em mais risco também. Enfim, então sentimos falta. Também ficamos exaustos com a falta de contatos sociais, falta de abraço e de contato corporal com os outros. Aí ele cita um livro dele, né? O livro se chama Do Desaparecimento dos Rituais. Foi publicado na Alemanha antes da pandemia. Nele descreve o nosso presente a partir da tese do desaparecimento dos rituais. Olha que interessante isso. Hoje estamos perdendo as estruturas temporárias fixas, como que eu estava dizendo antes, né? Delimitados os espaços do horário de trabalho e de lazer e de convivência social. Inclusive as arquiteturas temporárias que dão estabilidade à vida. Além disso, os rituais geram uma comunidade sem comunicação. Olha que interessante. Enquanto o que predomina hoje é a comunicação sem comunidade. Porque você está, como eu estou aqui agora, sentada na frente do meu celular, supostamente conversando com pessoas, só que eu não estou conversando com ninguém, eu estou falando com a câmera, né? Eu estou vendo que pessoas entram, ficam ou não ficam, mas eu não estou conversando necessariamente com vocês, porque não existe uma interação, né? Então isso machuca muito a gente enquanto ser humano, né? A mídia social e a permanente encenação do ego nos esgotam porque destroem o tecido social e a comunidade. Olha que interessante. Mais um trecho que ele fala, também aqui se confirma de novo a tese de que o vírus, né, coronavírus, é o espelho da sociedade e agrava suas crises. O vírus acelera o desaparecimento dos rituais e a erosão da comunidade. Mesmo aqueles rituais que ainda restavam são eliminados, como ir ao futebol ou a um show. Sair para comer em um restaurante, ir ao teatro ou ao cinema, né? A distância social destrói o social.
Olha que coisa forte isso. O outro se tornou um potencial portador do vírus, do qual teve que manter distância. O vírus radicaliza essa expulsão do diferente que antes mesmo da pandemia diagnostiquei muitas vezes. Na verdade, o vírus atua como um amplificador das crises de nossa sociedade. Todas as crises sociais que ele já havia detectado agora se agravaram, né? É assim, isso eu sinto muito fortemente, muitas vezes, né? Se ontem ou anteontem mesmo eu estava falando para o meu filho que vontade de sair, de tomar um café numa padaria e comer um pedaço de bolo, sabe? E não dá, não é possível fazer isso. Primeiro porque está tudo fechado e segundo porque não é seguro, né? Não é seguro ainda. Depois de um ano, isso tudo ainda não é seguro. E uma outra coisa que ele fala aqui também, que é muito legal. Também nos esgotamos com as lives permanentes, que nos transformam em vídeos zumbis. Então, quando eu faço essas lives aqui, eu costumo não avisar, porque assim, depende do meu tempo no momento, depende da minha disponibilidade interna, entendeu? Então, eu não me importo de chegar aqui e não ter ninguém vendo a live. Eu sei que quem quiser ver, pode ver depois, ou pode ver na hora. A minha preocupação nesse momento não é alcançar o maior número de pessoas, é simplesmente falar, colocar a minha voz, né, para que, talvez para amenizar um pouco as minhas angústias e a minha buguice, minha bugação, né. E uma outra coisa que ele fala que eu acho assim bem interessante, que é um dilema que eu vivo também, né, é que as lives, né, essas lives permanentes nos transformam em vídeos zumbis. Acima de tudo, nos obrigam a nos olharmos o tempo todo no espelho. É cansativo contemplar a própria cara na tela. Estamos o tempo todo diante de nossa própria cara. Tem uma coisa que eu faço nos meus atendimentos do Zoom, quando eu abro a câmera, eu tiro a minha imagem, né? É possível você fazer isso no Zoom. Então, você vê a pessoa, mas ao mesmo tempo, se eu ficar olhando para a câmera o tempo todo, como eu estou olhando agora, eu não estou vendo a pessoa, não estou vendo a expressão facial dela e tudo mais. Aqui, fazendo um vídeo para o YouTube, para o Instagram, não tem problema, porque eu não preciso ficar olhando para mim. Mas se eu estou conversando com alguém, eu quero olhar para o rosto da pessoa. E se eu olhar para o rosto da pessoa, como eu estou fazendo agora, o meu olhar fica deslocado. Assim, é como se eu não estivesse olhando para a pessoa. E eu não estou mesmo, porque não está pessoalmente, né? É diferente da gente olhar pessoalmente. Isso é uma coisa que eu sinto bastante. E não deixa de ser uma ironia que o vírus tenha surgido justamente na época das selfies, que se explicam sobretudo por esse narcisismo que se espalha pela nossa sociedade. O vírus potencializa o narcisismo. Durante a pandemia, todo mundo se confronta, sobretudo com a própria cara. Diante da tela, fazemos uma espécie de selfie permanente. Olha que interessante o que ele está colocando. E daí ele vai dizer assim, vai falar um pouco das distorções que a gente enxerga do nosso rosto quando a gente fica se olhando no vídeo o tempo todo, né? Porque a gente olha as manchinhas, olha as rugas, olha as distorções, né, que a gente enxerga, e aí ele vai falar um pouco sobre o disparo de cirurgias estéticas e procedimentos estéticos, né, porque a gente não está apenas se olhando no espelho, a gente está olhando para o nosso rosto o tempo todo, cada vez que você está numa chamada de vídeo, né, nos Zooms da vida, Zoom, Meet, WhatsApp, Messenger, ou seja lá o que for, né? Skype, você está sempre olhando para você mesmo, né? E depois ele vai falar da comunicação unilateral que nós temos, né? Essa comunicação digital, que é uma comunicação unilateral, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Eu estou falando aqui, mas é como se eu estivesse falando para ninguém, falando para uma plateia vazia, falando apenas para mim mesma, né, na verdade. E daí ele diz assim, continuando, né, a comunicação digital é uma comunicação bastante unilateral, que não se transmite com o corpo ou através de olhares, e que, portanto, é bastante limitada, com certeza. A pandemia faz com que se estabeleça como padrão esse tipo de comunicação, que em si mesma é tão desumana. A comunicação digital nos esgota muito.
É o que eu sinto também. É uma comunicação sem ressonância, ou uma comunicação que não nos traz felicidade. Muito diferente da gente estar pensando, a gente está assistindo uma aula, por exemplo, que você sabe que foi gravada com o intuito de ser uma aula, né? Então é um conteúdo que foi gravado como se o professor tivesse ali na frente, na sala de aula, e você está assistindo. É diferente de uma comunicação espontânea, aonde precisaria dessa interação, sabe? Enfim. Deixa eu ver onde é que eu tinha parado lá. Uma comunicação que não nos traz felicidade. Em uma videoconferência, por razões puramente técnicas, não podemos nos olhar nos olhos. É o que eu estava falando antes. Gravamos o olhar na tela. É exaustivo para nós a falta do olhar do outro. Espero que a pandemia nos faça perceber que a mera presença corporal do outro já tem algo que nos faz sentir felizes. Que a linguagem implica uma experiência corporal, que um diálogo bem-sucedido pressupõe um corpo, que somos seres corporais. Aí ele fala, né, do livro dele novamente, do desaparecimento dos rituais. Apontei acima de tudo a dimensão corporal dos rituais. Aí ele vai falar um pouquinho dos rituais corporais. E ele vai fazer um apontamento muito interessante. Eu só queria, esse último trecho que eu queria falar, que é bem impactante. Ele diz assim, que os coreanos chamam de Corona Blues, o estado depressivo que se espalhou durante a pandemia. Olha só. Durante a quarentena, sem contato social, agrava-se a depressão, que é a verdadeira pandemia do presente, né? No texto dele, Sociedade do Cansaço, esse texto começa com o seguinte diagnóstico. Cada época tem suas doenças emblemáticas, olha que interessante. Assim, há uma era bacteriana que, no entanto, chega ao fim com a descoberta dos antibióticos. Apesar do medo manifesto na pandemia gripal, atualmente não vivemos na era viral. Olha que interessante também. Nós a deixamos para trás graças à técnica imunológica. No início do século XXI, do ponto de vista patológico, não seria nem bacteriano nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, ou o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que ele não coloca aqui, mas que está dentro. O transtorno de personalidade borderline, que é o TPB, ou a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, definem o panorama patológico deste início de século. Ele só não encaixou aqui a ansiedade, né? Que está dentro dessas coisas todas. Todas essas patologias têm ansiedade. Então, repetindo, doenças como depressão, TDA, o TDAH, o TPB, que é o borderline, e a síndrome de burnout definem o panorama patológico deste início de século. Isso antes do coronavírus. E ele fala, em breve teremos vacinas suficientes contra o vírus, mas não haverá vacinas contra a pandemia global da depressão. Na Coreia do Sul, muitos milhares de pessoas cometem suicídio todos os anos. A principal causa é a depressão. Em 2018, cerca de 700 estudantes tentaram suicídio. A mídia, entretanto, fala de um massacre silencioso. Em contraste, cerca de 1.700 pessoas morreram de Covid-19 até agora na Coreia do Sul. Isso falando em março, tá bom? A pandemia também agrava o problema do suicídio. Desde que a pandemia rompeu, a taxa de suicídio na Coreia aumentou vertiginosamente, em outros lugares também. Parece que o vírus é um catalisador da depressão. No entanto, em nível mundial, muito pouca atenção ainda é dada às consequências psíquicas da pandemia. Por uma certa forma eu até entendo, porque assim, são tantas coisas para dar conta, inclusive assim, tratar de que as pessoas sobrevivam, né, ou de que tenham tratamentos adequados e tudo mais, que tipo assim, vamos cuidar dessa pessoa viver, depois a gente cuida do psíquico, que é um pouco assim mesmo, né, mas a gente precisa olhar para isso, né, assim, a procura para os atendimentos psicológicos tem crescido muito, atendimentos psicológicos e psiquiátricos, a taxa de suicídio está aumentando muito também, então a gente precisa ter olhos de ver para isso, a gente precisa estar atento, né?
Então ela diz, ele diz, né, o autor, a depressão é um sintoma da sociedade do cansaço. O sujeito forçado a render sofre de síndrome de esgotamento profissional a partir do momento em que sente que não consegue mais. Fracassa por culpa das exigências de desemprego que impõe a si mesmo. A possibilidade de não conseguir mais o leva a auto-repreensões destrutivas e a autoagressão. O sujeito é forçado a travar uma luta contra si mesmo e sucumbe a isso. Nessa guerra travada contra si mesmo, a vitória é o desgaste do trabalho. O vírus SARS-CoV-2, aqui ele está finalizando o texto, sobrecarrega a nossa sociedade do cansaço, radicalizando suas distorções patológicas. Ele nos mergulha em um esgotamento coletivo e por isso também poderia ser chamado de vírus do cansaço. Eu não sei se você conhece alguém que não está cansado. Eu não conheço. Está todo mundo cansado. Está todo mundo bugado de algum jeito, né? Como eu falei no início. Ele nos mergulha num esgotamento coletivo e por isso também poderia ser chamado de vírus do cansaço. Mas o vírus é também uma crise no sentido etimológico de crises, com K, né? K-R-I-S-I-S, que é eu não me lembro agora qual que é a língua, acho que talvez do grego que vem, que significa ponto de inflexão. Ao fazer-nos um chamado urgente à mudança do nosso modo de vida, poderia também provocar a reversão desta precariedade. Só conseguiremos isso, claro, se sujeitarmos nossa sociedade a uma revisão radical, se pudermos encontrar uma nova forma de vida que nos torne imunes ao vírus do cansaço. Como que a gente vai estar imune ao vírus do cansaço? Se a gente está o tempo todo se obrigando a fazer mais e mais e mais, se sentindo culpado por não fazer, por não entregar, por não produzir, né? Se sentindo mal porque, nossa, tem uma lista de coisas aqui para fazer. Eu tenho uma lista de post-its aqui, grudados no meu computador, de coisas que eu preciso resolver, né? E que se eu entrar nessa vibe do que eu tenho que, eu vou ficando cada vez mais desesperada, agoniada, e tudo aquilo que eu não consegui vai me fazer me sentir pior comigo mesma, e aí eu produzo menos, tenho menos atenção, né? Me sinto mais culpada, vou me cobrar mais, e isso é um círculo vicioso. Então, nós estamos vivendo nisso ainda, onde os espaços, eles estão todos misturados, o nosso tempo está todo misturado, entre trabalho, lazer, família, atividades domésticas, atividades intelectuais, atividades físicas, né? Tudo supostamente a gente faz em casa. Então, o que eu diria para você e para mim nesse momento? Não se culpe por não conseguir fazer alguma coisa, né? Assim, o mínimo que você conseguir fazer dentro de cada dia, no dia que a sua energia estiver maior ou menor, isso já é o bastante, já é o suficiente, né? Não fique se cobrando mais do que você deveria, né? No sentido de ser saudável. Tenta ficar bem com você mesmo. Lembre de descansar o suficiente. Tenta se alimentar o mais saudavelmente possível. Se você não conseguir fazer atividade física, não se puna por isso, paciência, né? Ou então encontre uma outra forma de fazer atividade física, uma coisa que seja mais gostosa para você. De repente você cantar e dançar, né? De repente você fazer como algumas pessoas estão fazendo, que é aproveitar algumas tarefas domésticas, né, para isso, subir a escada do prédio, né? Não sei, sabe? Não sei. Movimente seu corpo, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado, mas o nosso corpo também não foi feito para ficar se movimentando o tempo todo, né? E vamos tentar viver o mais saudavelmente possível, porque está sendo muito, muito difícil para todo mundo. Eu não estou minimizando, obviamente, a doença e as mortes que estão acontecendo, né? Mas a gente precisa tentar sobreviver da melhor forma que a gente puder, trancado em casa. É isso. Não sei se ficou confuso, se foi útil, ou se é um tema que já está muito desgastado e muito cansativo para todo mundo. Mas, enfim,
eu vi esse texto que eu gostei bastante e eu queria compartilhar um trechinho. Só retomando novamente, é um texto que foi publicado no El País em 23 de março de 2021 e o título do texto é Teletrabalho, Zoom e Depressão. O filósofo Byung-Chul Han diz que exploramos a nós mesmos mais do que nunca. É isso. Um beijo.